mais glorificados e temíveis profetas do Senhor. Amém, meu filho. Victor, o horário agora é 1h55 da manhã, 5 minutos para 2 da manhã, uma noite linda e quieta. Eu quero solicitar para aqueles que estão enviando textos para o telefone. Como sabem, eu conduzo os e-mails no telefone, as linhas de oração, os pedidos de oração. Eu peço que segurem por enquanto, não envia e-mails para este telefone agora mesmo, porque os e-mails estão conectados com um toque e isso interfere com a voz. Portanto, eu quero solicitar onde quer que você esteja, seja lá qual for a emergência, eu segurei no poderoso nome de Jesus e decretei que nada vai acontecer e que o eterno sangue de Jesus vai guardar vocês e preservar vocês. Então, estou pedindo, por gentileza, para muitas pessoas, como sabem, este telefone, inclusive agora, fluindo com muitos e-mails e textos, mas por enquanto eu vou pedir a vocês para me permitir entregar esta mensagem para aqueles que ainda estão acordados nesta hora. Então, vocês vão continuar novamente. Eu vou atender todos os seus pedidos de oração. Estamos aqui para servi-los juntos com nossa equipe. Como vocês sabem, servi-los 24 horas, 7 dias da semana, por todo dia. Se não se importar, segurem, pois eu decretei o eterno sangue de Jesus. Bom povo abençoado, parece que é em torno de 1h59 da manhã, chegando a 2 da manhã do horário da África Ocidental, e também diferentes fusos horários através da Terra. Este é um momento muito poderoso na África Ocidental aqui. Neste outro lado do fuso horário, uma noite linda e bem quieta. Novamente, para aqueles que estão acordados, estão nas enfermarias, nas clínicas também aqueles que estão nos postos de gasolina, ou um vigia, um soldado aposentado, um policial aposentado, e agora você trabalha como um vigia, para que você possa cuidar de você mesmo, e você está sentado naquele shopping, ou você é um atendente na estação de combustível, ou talvez você é apenas uma mulher vendendo. Quando o ônibus vem, você está vendendo coisas cozinhadas, está vendendo através das janelas altas dos ônibus. Ou talvez você é um motorista de caminhão, ou você é apenas alguém em casa e você não consegue dormir, e se isto te encontrou acordado. Eu quero compartilhar com você uma mensagem muito importante. Eu sei que o Senhor falou sobre a missão do Senhor para a Nigéria. Estamos esperando para quando este momento chegar, para que então possamos ir e servir o povo da grande nação de Nigéria também, no poderoso nome de Jesus. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, muito gentilmente e bem calmo, por causa do tempo da noite, este tópico muito importante da mensagem que eu tenho compartilhado sobre a gloriosa vinda do Messias, mas também com vocês alguns aspectos muito importantes sobre a vinda do Messias. Eu quero começar, primeiro de tudo, agradecendo o arcebispo abençoado Michael Niswand pela liderança tremenda que tem oferecido à igreja, muito poderoso. Nós vimos o que
aconteceu em Menengai, o que se pareceu. Ele manteve tudo junto, o Conselho Nacional, de uma maneira muito poderosa, diretamente em servir ao Senhor, muito poderoso. Ele é o diretor e fundador desta rádio, desta voz, esta voz do Senhor, a voz global do Senhor, a rádio Jesus is Lord. E também o arcebispo eméritus John Litunda, arcebispo eméritus General Chaka, e também o supervisor geral, e também JJ, você tem o Waruinge, e você tem James Kichiro, Jithika, e você tem Ben Mungai, Benhams, Israel, de Mombasa, e o Mangavoy também, o Angola, e Mundani, Ambugua você tem também, e Keroka. Em Kerugoya, Keroka você tem Kobe, e também Sadera, em Naroki, Moshkabingo, em Nauru, Maia, em Nanyuki, você tem Gero, em Ellen, em Mamanyamodi, todo o caminho, Tequiloi, em Nyanza, e Bispo de Amigori, você tem Chacha, você tem bispos muito sêniores através deste país, você tem Julius Kirui e assim por diante. Eu só queria... Então, eu poderia mencionar todos eles, mas ia levar muito tempo, mas para abençoá-los por conta da liderança poderosa, através do coordenador internacional, Dr. Festus Montai e Enoch, eu poderia dizer Davis por todo o caminho, toda a parte. Mas esta noite eu quero apenas caminhar com você bem devagar através disso, deste tópico sem fim, esta tremenda mensagem que o Senhor trouxe para nós nesta era, a mensagem da gloriosa vinda do Messias, é uma mensagem de um avivamento muito poderoso e sacudiu as nações. E antes de eu começar, eu quero dizer que para o Quênia nós estamos vivendo no tempo mais espetacular, do tempo mais poderoso. Temos orado por este país do Quênia, onde finalmente o Senhor acudiu à nação, e a nação agora está falando sobre os milagres de Jesus. Nós sabemos muito tempo tentamos provocar a nação para que eles saíssem para fora e falar sobre Jesus, pois ele fez coisas grandes aqui. Quando ele vai tomar a nação e cativá-los e tomá-los para que eles possam falar sobre Jesus. Agora, finalmente, este tempo chegou, onde a nação está falando sobre o HIV curado. Muito poderoso. Você pode dizer que esta hora é muito pivotal. Nesta hora, se eles fizerem a decisão correta, vão todos para o céu. A nação inteira verão o avivamento maior de todos, irão para a glória. Sem falar de Nakuru, Menengai, o grande amor de Deus para esse país, e temos ansiado por este tempo muito os milagres de Jesus. Ele fez o mesmo na Bíblia. Vocês viram que houve uma discussão nacional, as pessoas corriam para lá. Como é que ele fez isso? Este momento bíblico chegou aqui também. Então, todos precisam abraçar isso para que então materializar isso em vocês. Você precisa cumprir isso em vocês para que entrem no reino de Deus. Então, nós falamos sobre a gloriosa vinda do Messias. O Senhor continuamente teve esta conversa, dizendo que o Messias está vindo. O Messias, nosso Senhor e abençoado Salvador, Jesus Cristo, está vindo. E se o Rei está vindo,
É simplesmente adequado que as pessoas se preparem para a vinda do Rei. Esta é a missão inteira, o paradigma inteiro de Deus Todo-Poderoso na Terra agora, de que o Rei está vindo, o Messias está vindo, e que a humanidade inteira, toda a criação, deve agora se preparar para a vinda do Criador, do Messias, do Senhor, do Rei. No sábado tivemos um tempo muito poderoso e eu gostaria de ter isso novamente, onde teremos um tempo maravilhoso. Isto foi no altar principal de Nakuru, altar poderoso do arcebispo adjunto sênior Daniel. Levantou uma igreja da família com todas as suas crianças, e tremendo, inacreditável, poderoso. Então foi um tempo tão poderoso com eles, e durante esse tempo, quando eles estavam aqui, eu pude falar com eles sobre fundamentos principais da igreja, da vida cristã, do corpo de Cristo. E eu disse, vivemos nos dias em que a qualquer momento o Messias pode vir para a igreja. Mas até mesmo conforme vivemos nestes dias, a Bíblia é absolutamente clara no livro de 2 Coríntios, capítulo 15, e 2 Coríntios, capítulo 13, o Senhor encoraja a igreja. O Senhor Todo-Poderoso encoraja vocês, os cristãos, os crentes. Ele encoraja a igreja para estar constantemente alerta, constantemente acordado, desperto, constantemente evaluando e reevaluando a si mesmos 24/7. Que o dia mais esperado, quando ele chegar, ela não pode falhar e se envergonhar. Então, esta conversa que tivemos com a igreja globalmente, conforme eu estava falando com a igreja, o altar principal de Nakuru, uma igreja tão linda, 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 uma igreja de família, amam Jesus. O evangelismo, eles, na realidade, decidiram que precisamos do sistema modelo das aulas de novos iniciantes deste programa antes de serem entregados na igreja principal, que deve haver uma sala de preparação em Nakuru, onde existe o pastor dos novos iniciantes. Ele vai tutoriar, ele vai ensinar todos os pastores das aulas de novos iniciantes. Através do país, eles vão se reunir lá, eles vão dizer o que disseram diante do Senhor, vão conduzir os seus programas, muito poderosos esses programas lá, muito tremendo realmente. Então, enquanto estavam aqui, eu compartilhei com eles e disse que é muito importante como igreja que vocês estejam sempre despertos para o fato de que o Messias está vindo e de que existe uma preparação constante exigida de vocês, porque o país está querendo jogar a sua ocupação para cima de vocês, envolvendo sua vida e tudo que pode te desviar, te varrer para longe, tirar do foco no céu, foco na vinda do Messias. E é por isso que em 2 Coríntios 13:5 ele diz o seguinte, ele diz, examinem a si mesmos para saber se vocês ainda estão na fé. Provem-se a si mesmos, testem a si mesmos, pois não sabem que vocês mesmos, como que Jesus vive em vocês, exceto que vocês já estejam reprovados, ou seja, examinem-se a si mesmos para ver se vocês ainda estão na fé. Façam isso o tempo inteiro. E é por isso que eu encorajei a igreja neste sábado tão lindo, lindo, maravilhoso. Estávamos cheios de riso. Estávamos assistindo Maringá 8 e o Bispo Randy produziu uns clipes muito poderosos. Se você olhar, você admira Nakuru, admira Menengai, você quer estar lá diariamente. Você vê uma escolha maravilhosa de Deus que Ele escolheu Nakuru
como o epicenter deste avivamento do fim, e isso é incontestável e absolutamente indisputável. Então eu conduzi eles e disse: aqui onde podemos ter comunhão, eu queria que eles, que na beleza desta igreja familiar, devemos constantemente examinar a nós mesmos. E eu perguntei a eles: como você sabe quando uma igreja se tornou apóstata? Ou que uma igreja está indo em direção à apostasia? Então, isso faz com que você examine a si mesmos, aqui e agora, para ter certeza de que você não caia. Como você sabe que uma igreja se tornou porosa? Então, eu conduzi eles através de algumas marcas bem importantes, pilares, que quando você vê emergindo, então você capta, isso está direcionando a uma queda. Em resumo, antes de começar a mensagem desta noite, eu quero olhar para alguns dessas características tão importantes que dei a eles, marcas de identidade de uma igreja porosa, de uma igreja que está se desviando. E você sabe, eu disse a eles que às vezes você pode se desviar tão longe, tanto que você nem percebeu que você se desviou. E eu disse que eles deveriam ir examinar e verificar se a igreja em si se comprometeu e totalmente se juntou, se misturou junto com o mundo, se misturou com o mundo. Que o mundo, como sabemos, ele está bem devagar entrando dentro da igreja, e você descobre que o inimigo tem este plano onde ele diz: esteja na igreja, apenas esteja na igreja. Não estou falando para você sair da igreja, mas aí ele incorpora o mundo bem devagar para fazer com que a salvação se torne, entre parênteses, conveniente. Então eu disse a eles que uma das coisas que você precisa verificar conforme você examine vocês mesmos para saber se estão na fé, caminhando no caminho apertado, é ver se esta igreja amou o mundo. Será que ela se comprometeu com o mundo? Será que ela se imergiu, se misturou muito bem com o mundo, está confortável, misturado com o mundo de uma maneira bem confortável? Eu disse: se você vê ou descobrir de um cristão, um crente, uma igreja, um crente ou uma comunidade de fé, se você descobrir que eles estão bem confortáveis com o mundo não está perturbando eles, não está incomodando eles, estão muito bem misturados dentro do mundo, então você pode dizer que essa igreja caiu. Por quê? Porque o Senhor nos chama para separação. Eu disse em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que vocês não sabem, geração adulta, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E ele segue dizendo como que má companhia corrompe bom caráter. E no mesmo respirar, lembre-se da mulher de Ló em Lucas, como que ela amou o mundo tanto que o coração dela permaneceu lá atrás e ela foi varrida pelo fogo, varrida pelo juízo que estava vindo para destruir o mundo de Sodoma. Então isto é sério, são momentos muito sérios na vida da igreja. E eu disse: o Senhor, portanto, sempre encoraja a igreja em Mateus capítulo 6, 19, 24, para sempre focar no céu, investir no céu. Em Colossenses capítulo 1, capítulo 13, Colossenses capítulo 13, versículo 1 ao 7, ele diz: foquem no céu, foquem lá em cima, onde Cristo está sentado do lado direito de Deus. E onde sua vida está escondida com Ele. Tudo que Ele quer fazer é atrair sua atenção para o fato de que realmente nosso chamado cristão é para ser capaz de nos separar totalmente do mundo, de um foco horizontal, para um foco mais celestial. Então nós vimos Lucas 9, 62. Como você pode estar arando e o touro com vocês, mas você está olhando para trás? E assim por diante, assim por diante. Então eu disse, quando você vê que a igreja está confortável com o mundo, então você sabe que essa igreja caiu.
estava simplesmente compartilhando isto com essa igreja maravilhosa, e eu vi que foi uma mensagem que foi para o mundo todo, foi um tanto simples, mas realmente muito importante para checar a igreja. Você, número 2, descobre que eles não têm fome para a santidade, eles não querem atingir a santidade, não estão tentando ser santos. Você sabe, quando você é santo, então você está mais próximo do Senhor. Quando você não é santo, então você está se afastando do Senhor. E nesta era você viu como que os servos de Deus caminharam bem junto com o Senhor, até mesmo por vós, até mesmo hoje por vós aqui, ouvindo a voz do Senhor, as instruções, você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que para você ser capaz de caminhar próximo dele, você deve ser santo. Então, se uma igreja está se afastando do caminho apertado, se afastando da fé original, da cruz e do sangue, então você descobre que essa igreja, ela é complacente, ela não está buscando a santidade, perseguindo ela acha que ela já chegou lá. Em outras palavras, ela falta fome pela justiça. A Bíblia diz que busque primeiro o reino de Deus Todo-Poderoso e sua justiça, e tudo o restante será acrescentado a vocês. Então você vê que nessa conversa com a igreja do altar principal de Nakuru, nós podemos trazer isso para examinar a nós mesmos novamente, examinar a igreja e desfrutar deste discurso onde você está olhando profundamente para si mesmos e se perguntando: será que estou andando realmente com o Senhor? O Senhor te encoraja a fazer isso o tempo em todo, para que naquele dia você não seja envergonhado. Número 4, então, eu disse que se você olhar para a igreja e descobrir que a igreja se comprometeu com o pecado, então você pode ter certeza que essa igreja é uma igreja apostata. Essa igreja é morna. Essa igreja é como a mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, amando o mundo, se misturando com o mundo. Você dá a instrução, mas ela não segue. E eu disse, se você olhar para 2 Coríntios capítulo 6, até o versículo 18, qual amizade, qual comunhão pode haver, em inglês, que comunhão pode haver entre a justiça e a injustiça, a iniquidade, entre a santidade e a impiedade? Então você vê o comprometimento que aconteceu no jardim. Eu trouxe a eles e a vocês que estavam sintonizados, Gênesis capítulo 3, 1 ao 7, onde Adão e Eva se comprometeram com o pecado. E olha agora a tragédia global que caiu sobre a raça humana, essa experiência que temos tido nesta terra. No entanto, quando você olha para trás, em Gênesis capítulo 2, 16 ao 17, você vê a lei justa da justiça, a lei da vida eterna. Se você fizer isso e não tocar isso, você vive para sempre. Então, se você olhar para uma igreja e descobrir que os filhos, os jovens, os pais estão vestindo eles como os filhos do mundo, não se importam com a santidade, estão se comprometendo com o pecado, ninguém repreende mais o pecado na adoração e assim por diante, então você entende rapidamente que essa igreja está se comprometendo com o pecado e essa igreja, portanto, caiu. E o Senhor Todo-Poderoso também fala sobre produzindo frutos. Eu habitei muito nisso em João capítulo 15, versículo 1 em diante. O Senhor diz que Ele deseja que você produza muitos frutos. Ele deu o exemplo da vinha e dos frutos. E eu dei o exemplo de Melquisedeques em Gênesis, segurando o copo de o pão e o vinho. Ele se torna a raiz de onde Abraão ele está recebendo, sendo nutrido. Então, em outras palavras, você deve se alimentar do Messias, se conectar com o Messias. Eu sou o verdadeiro pão. Você deve comer do Messias, que essa produção de frutos.
é sobre acontece através de um relacionamento com Jesus. Um relacionamento muito profundo com Jesus, onde agora você está sendo nutrido pela seiva, você está sendo alimentado pelo Senhor. E fazendo assim, as pessoas verão sua vida, vendo os frutos, vendo o seu evangelismo, vendo o serviço que você oferece, e então eles verão a luz de Deus Todo-Poderoso e dar louvor ao seu Pai no céu. Também falamos sobre a vida de oração e também sobre evangelismo. Então, produzir frutos essencialmente significa sair para fora e alcançar com o evangelismo, alcançando para Cristo. E o Senhor nos encoraja que compartilhemos o evangelho. Este é o dever do ser humano, que a humanidade compartilhe o evangelho antes que seja muito tarde. A noite está vindo onde você não vai poder compartilhar o evangelho. Você deve compartilhar Jesus e trazer pessoas conosco para a glória. E você vê que ele fala sobre tipos diferentes de oração nesta vida. Existem aqueles que não oram, outros oram porque alguma coisa, uma emergência caiu sobre eles, outros que fazem orações técnicas diárias, só falam isso e já vão embora. E menos outros tipos de oração. Eu encorajei a igreja, por favor, invistam tempo, devotem-se com o Senhor. Por favor, tirem tempo com o Senhor. E as palavras que saíram de lá, você sabe, a igreja de Laodiceia é tal exemplo em Apocalipse capítulo 13, dos muitos exemplos que você vê da queda da igreja. Materialismo, mornidão espiritual, riqueza. A igreja que o Senhor chama para abrir as portas do coração para eles. A igreja que fechou as portas para o Senhor porque eles são autossuficientes. Você vê o contraste com a outra igreja, a igreja de Filadélfia. Então, dando muitos frutos, glorificando o Pai. Que os crentes devem glorificar o Pai. E ele diz que os frutos, quando você sai para evangelizar e os aleijados levantam e andam, e então isto traz glória ao Pai, isso traz muito fruto. Dar muito fruto, como nós vimos. Portanto, o Senhor está encorajando vocês para sair e fazer a grande comissão, fazer isso. E trazer frutos em sua vida, como família. E família. Em outras palavras, então, nós também vimos, concluímos neste último sábado, que, realmente, o Senhor está dizendo que a verdadeira evidência de que uma pessoa é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é quando eles dão frutos. Você vão e você está colhendo almas. Você deve se admirar que os jovens estão indo lá fora e estão colhendo almas nesta igreja. Então, uma outra coisa que vimos é que quando você falha em continuar se examinando, testando, provando a sua fé, se mantém acordado e verificando se você ainda está no caminho, e se você falhar em fazer isso, então existe um juízo de Deus que está vindo. Você cai no juízo do Senhor. E entre as coisas que vimos é que este juízo é severo, existe uma severidade. No livro de Isaías 24, versículo 1, 33, e fala tudo onde ele vai virar a terra de cabeça para baixo, vai esvaziá-la, destruir os habitantes, haverá lamento, não haverá mais discotecas, e bebedeiras, e festas, e cânticos. Que aqueles que não manifestam a glória de Deus, não dão glória a Deus com suas vidas, serão todos destruídos. E vocês viram a alerta que o Senhor está trazendo em Hebreus capítulo 6, 2 Pedro 2, 19 em diante. Ele diz que o juízo está vindo. Então você deve sempre estar acordado para o fato de que toda a sua ação nesta terra tem uma consequência, pois haverá contabilidade, prestação de contas. Então eu olhei para a severidade deste juízo que está vindo. Nós vimos no livro de Mateus capítulo 9, 43 ao 48, onde ele diz que se o seu olho te fizer com que você peque, ele diz, arranque-o. Se sua perna te faz pecar, corte-a.
E isto é muito sério. Se existe uma maneira de descrever a severidade do juízo de Deus, é este aí, onde o Senhor está dizendo que será tão severo que é melhor você perder uma perna, um pé, ou uma mão, ou um olho, e não entrar no juízo de Deus Todo-Poderoso, mas entrar no céu, do que ser complacente, apostado e entrar na ira. Marcos capítulo 9 diz o seguinte: se sua mão te ofende, corte-a. É melhor para você entrar na vida sem a mão ou aleijado do que tendo duas mãos e ir no inferno, ir para o fogo que nunca será apagado, onde seu verme não morre e o fogo não é extinguido. Nunca será apagado, nem o verme morrerá. E se o seu pé te ofende, te faz pecar, corte-o. É melhor você entrar. Novamente, é melhor para você entrar na vida sem pé do que tendo dois pés e ser lançado no inferno, onde o fogo nunca será apagado. E se o seu olho te faz pecar, te ofende, em outras palavras, te faz pecar, arranque-o, pois é melhor para você entrar no reino de Deus com um olho do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde seu verme não morre e o fogo não é apagado. Então isso é muito sério, muito sério. Se existe um local, uma escritura, em qual você pode ver a expressão, a demonstração da severidade do juízo de Deus que está vindo, que você tem que evitar, é essa escritura aqui. Porque ele está dizendo é melhor você cortar suas pernas, ser totalmente aleijado e entrar no céu, do que caminhar com duas pernas normal para dentro do lago de fogo. Estas pernas podem ser algo que te leva para longe. Muitas coisas que pode ser o veículo que te leva a pecar, para um local para pecar. Aquele óleo pode ser algo fundamental na sua vida que você usa tanto, mas está te levando para o pecado. Você tem que olhar para tudo isso em contexto muito sério que o Senhor lhe está dizendo aqui, mas o que ele quer dizer na realidade, ele está demonstrando a severidade do juízo de Deus sobre o homem. Então, estes são alertas muito sérios. Na realidade, eles te afastam da graça, do arrependimento e da graça de Deus. Veja também como que o Senhor promete destruir todo homem nas inundações de Noé. Avisou por 120 anos e quando chegou foi insuportável. Ele destruiu a terra inteira e permaneceu com apenas 8 pessoas. Se realmente existe um local para se ver a severidade do juízo de Deus Todo-Poderoso, Jeová, contra o pecado, está ali. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Também compartilhamos Gênesis capítulo 19, versículo 24, onde o Senhor derramou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E este fogo obliterou totalmente Sodoma e Gomorra até este dia. Então, novamente, lá você pode ver muito claramente a expressão e a demonstração e ilustração da severidade do juízo de Deus contra o pecado lá mesmo. Muito poderoso. Êxodo, capítulo 7, por todo o caminho até capítulo 12. As pragas do Egito, ou
Que exemplificação, demonstração tremenda da severidade do juízo de Deus Todo-Poderoso contra o pecado. E então eu disse também no Novo Testamento, você pode ver a severidade do juízo de Deus contra o pecado. Em Atos capítulo 5, 1 a 11, Ananias e Safira mentiram e morreram. Mentiram e morreram. João também, 19, diz que o juízo de Deus está vindo para destruir toda a humanidade. Romanos também, ele diz o seguinte, o livro de Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz isso. Ele diz, pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça do homem. Novamente, do homem que contemplaram a verdade em injustiça, que esconderam a verdade em injustiça. Então isso é muito sério. Você vê também o juízo de Deus que está vindo no Novo Testamento. Romanos capítulo 2, você pode ver o mesmo. Apocalipse capítulo 6 até 19. Este é o severo juízo de Deus, até no Novo Testamento, que está vindo na tribulação, em grande tribulação. Apocalipse capítulo 14, 9 e 11, quando você vê a fumaça do tormento deles subindo para todo sempre, não há dia, não há descanso, não há folga, não há fim de semana, sem parar, a fumaça do tormento deles subindo para todo sempre. Novamente você vê a severidade do juízo de Deus. E eu disse que a razão pela qual o Senhor apresenta este nível de ira, este nível de punição, juízo, de severidade e ira, é porque Ele quer transmitir uma mensagem a vocês. Por isso que esta é a razão das Escrituras, da sua severidade, da sua ira no Novo Testamento, é para transmitir a você quão severo será quando Ele destruir a terra inteira. Quando Ele diz, arranque o seu olho que te faz pecar, as pragas do Egito, Sodoma e Gomorra, esta severidade que você vê até mesmo sendo demonstrada na tribulação que está vindo, na realidade, nos direciona à santidade de Deus, santidade absoluta de Deus. Deus não pode tolerar o pecado. O Senhor não pode tolerar, suportar o pecado. E também, ainda mais inevitável, essa severidade da ira, do juízo de Deus que é demonstrada através do tempo nas Escrituras e até mesmo nessa era, quando eu profetizei o coronavírus, o terremoto do Haiti, terremoto do Nepal, terremoto do Chile, profetizei como que o sacudir global, a explosão das estrelas neutras, Zika vírus, todas essas coisas, se você colocar juntos, você vê a ira de Deus, os tsunamis, 8.8, todos transmitem a severidade da ira de Deus que está vindo. E o propósito disso é que o Senhor quer refletir a vocês, transmitir a gravidade do pecado diante dele. É para sublinhar a você, apresentar a você a gravidade do pecado diante do Senhor Deus, o Senhor Yahweh, para que você possa ficar longe do pecado e assim transmitir a você que Deus é santo e que o pecado é considerado inaceitável diante dele. Você vê Isaías capítulo 6, quando Isaías chorou e disse, eu sou um homem de lábios impuros, no entanto estou diante do Senhor, meus olhos viram o Senhor, estou acabado. Você vê Apocalipse capítulo 5, onde João chora. Abacuque 1:13, onde ele diz, teus olhos são muito santos para olhar para o pecado. O Senhor não pode suportar o pecado. Tudo isso, portanto, é para expressar a vocês
que esta ira severa, Deus é transcendente, totalmente separado do pecado, separado, Ele é separado. E mais importante ainda, é para trazer a você o tesouro de Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador. Que se a ira de Deus é tão severa assim, e a humanidade não pode alcançar o padrão de Deus Todo-Poderoso, então você sabe qual é o tesouro que o Messias ele é? De poder nos redimir e nos dar uma chance de poder nos arrepender e entrar no reino da glória. Então, conversa muito poderosa que tivemos na última semana, e na Bíblia o Senhor expressou essa severidade por todo o caminho, do começo ao fim. Lúcifer, quando ele caiu, lançado para fora, o inferno é criado, Adão e Eva, quando caíram, morte entra, as inundações de Noé, os juízos do Egito, destruição de Sodoma e Gomorra, a escravidão na Babilônia, tem os assírios também, e muitos outros juízos no Egito, Babilônia, a cruz quando o Senhor Jesus foi crucificado de uma maneira tão cruel. Tudo isso foi para sublinhar a vocês a severidade da ira de Deus, da absoluta santidade de Deus, da transcendência, altamente exaltado, a natureza separada de Deus, a soberanidade do Senhor Deus Todo-Poderoso e a prestação de contas para com o ser humano, como que você escolhe viver a sua vida nessa terra. Você deve compreender que a prestação de contas está vindo. Tudo para sublinhar o poder de evangelismo, tirar pessoas dessa calamidade e também da importância do arrependimento, pois somente o arrependimento é este canal que te removerá de lá. A calamidade, a tragédia que cai sobre a terra quando a ira de Deus decide julgar. Você vê a severidade do juízo de Deus entregando calamidade, destruindo a vida humana, destruindo propriedade, destruindo a terra. Então, esta severidade do juízo de Deus Todo-Poderoso, nós vimos que é temível, uma severidade temível, e ela vem como uma finalidade. Quando ele diz que vai julgar, ele vai julgar. Você viu o coronavírus quando ele fechou a terra totalmente. Fechamos totalmente a terra com o coronavírus. Portanto, você vê o tesouro de um Salvador. Que sem o Salvador você não pode alcançar os padrões de Deus Todo-Poderoso. Então eu quero encorajar vocês, onde quer que estejam, em Nova York, ou Chicago, ou Helsinki, London, Melbourne, Lagos, Alexandria, Jogab, em Nairobi, Lusaka, Finhok, Auckland, em Nova Zelândia, Buenos Aires, São Paulo, toda a cidade, globalmente, onde quer que você esteja, todo o vilarejo, você vê claramente que quando Deus entrega, Ele sublinha a severidade do seu juízo, Ele está levantando para todos o tesouro que o Messias Ele é, o tesouro que o sangue de Jesus é. E eu me lembro desta visão, quando o Senhor Todo-Poderoso me levantou para cima um pouco e eu vi o Messias, eu vi o Filho do Homem aparecer diante do Senhor. E o Senhor estava, na realidade, coberto totalmente pela glória branca, mas o que ele fez, não sei quanto posso compartilhar disso, mas ele estendeu um pouco do seu pé, então vi a glória do seu pé glorioso, dos seus pés gloriosos, e eu vi o Messias comparecer diante dele. Então, nesta visão eu vi o Messias e eu ouvi dizendo que enquanto o Senhor estava longe, e foi isto que eles fizeram comigo. Então eu vi o buraco traspassado, ele mostrou as suas mãos com o buraco dos pregos que ultrapassou suas mãos. E estava totalmente cheio de glória, a glória com a qual Ele normalmente me cobre. Então o Messias mostrou o buraco onde foi traspassado pelos pregos, que eu via suas pegadas.
Eu vi o sangue pingando no chão. Ele me mostrou o sangue do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Que este sacrifício você vê celebrado em Isaías 53. Você vê então que Deus Todo-Poderoso apresenta um programa de redenção da humanidade. Que o Senhor escolhe que em seu programa para salvar o mundo, Ele vai usar o Messias que vai sofrer pelos pecados de todas as pessoas. Em outras palavras, essa é a base básica da salvação, fundação básica da salvação. E você vê que até mesmo quando a profecia chega, se você tiver tempo para ler Isaías 53, ele diz: quem creu em nossa mensagem? A profecia é chocante, é astonizante, quase inacreditável. Não é de se admirar a rejeição. E a profecia é chocante, porque é totalmente diferente dos caminhos do mundo. Totalmente. Porque as pessoas se perguntam: como pode o Senhor, o Salvador, como pode aquele que está vindo salvar o mundo, vir como um cordeiro que vai se humilhar, obediente, e ser massacrado, ser morto? Como é que alguém pode envisionar o Senhor salvando o mundo desta maneira? Por quê? Porque ele está falando sobre um servo que sofre. Se você olhar para Isaías 53, versículo 12, Isaías 52, versículo... Um servo que sofre, desfigurado além da imagem humana. O Senhor está mostrando que é desta maneira o programa com o qual Ele iria salvar o mundo. Será que isso não é incrível, povo abençoado? E você vê claramente que isto foi em contradistinção, contrário das maneiras e expectativas do mundo. O mundo esperava que o Messias aparecesse como um rei militar, uma pessoa do tipo militar, com capacete, com armas, armamento militar. Alguém queria conquistar este mundo e acabar com os inimigos de Deus. Mas você vê que dessa maneira você percebe que Deus faz coisas diferentes. Ele faz de maneira diferente, que confunde o orgulho deste mundo. Portanto, então, quando você fala sobre quão precioso é o Messias vindo te salvar da severidade e da ira de Deus, esta imagem que o Senhor apresenta, um servo que sofre, uma ovelha, um cordeiro glorioso que será morto. É que a força do Messias para salvar, conquistar este mundo não viria de nada além da sua obediência total ao Pai, sua humildade, seu sofrimento, seu sacrifício, sua misericórdia. Então você realmente percebe que isso foi totalmente diferente das expectativas deste mundo. Por isso que hoje, nessa noite, eu pensei que queria retornar e compartilhar fundações básicas da salvação, porque às vezes você vai tão alto que você pode acabar perdendo os princípios básicos, os pilares que suportam a salvação. Então, é muito importante entender que o Senhor Todo-Poderoso escolheu este tipo de programa para redimir o homem, que precisamos de um Salvador. Caso contrário, existe uma severidade da ira de Deus que nós vimos. Será muito severo. Então, a imagem apresentada é que se você olhar para essa geração, como lemos Isaías
or in Japan, 24 na conferência de Menengai, o Japão, you see that você vê transgression. que a Mankind has transgressão, transgressed. o ser humano transgrediu, They have sinned against the Lord. They have rebelled pecaram against him. contra o Senhor, They have se revolted rebelaram against him. contra You can Ele, look at the way people are living se their lives in total revoltaram rebellion, contra Ele. Você vê a total maneira que as revolt. pessoas estão vivendo suas vidas em In this world rebelião at the same. total neste mundo, neste And tempo. so it's Então, very serious. And then é muito this sério. entire program to redeem mankind, to save man, Este programa inteiro is de actually redimir God o ser Almighty humano, salvar o homem, é looking for his essencialmente lost Deus children. He wants Todo-Poderoso them to return. If you look at Luke procurando os chapter seus 15, filhos perdidos. Isaiah chapter Se você 1 olhar verse 1, para 2, o livro he de wants Lucas, his children Isaías, to come versículo 1, because they have come back home. ele quer que seus filhos They have venham, transgressed him. que eles vão para casa, porque They have eles turned away from the Lord. Look transgrediram at this contra ele. generation. Look at how Eles se much they've afastaram turned do away Senhor. from the Olha para essa Lord. geração, Ai, olha o quanto que eles se look at this afastaram generation. do Senhor. Ai, olha essa Look geração. at the conduct of this generation. How much Olha they've para a turned away conduta from the dessa Lord. geração, o tanto They've que eles se transgressed afastaram his do law. Senhor. Eles They've turned away transgrediram from sua their lei, maker. se apartaram Gone astray. do Criador deles. They're doing what they want, Se meaning they're desviaram, doing estão what is not fazendo right o que in the eyes querem. of the Lord. Em outras Iniquity palavras, is estão fazendo o que acceptable. não é correto aos olhos do Senhor. And so Iniquidade, this is very inaceitável. serious. Portanto, isso é muito And sério. yet the Messiah comes as E, a no man entanto, o of sorrows, Senhor, o Messias, vem como man of homem grief, de man of sofrimento, suffering. homem de But de if you look at the angústia, manner in which he comes to homem save do them, sofrimento. it's a Mas se reflection você of the olhar para a maneira que the ele vem condition para of man. salvá-los, The condition of man reflete also, a condição do without a homem. A condição savior, do homem is também total sem o grief, Salvador total sorrow, total suffering. é angústia total, lamento total, tristeza total. And so, if we look at the Portanto, scripture of Isaiah 24 that se você we olhar read para as last time escrituras de Isaías at the conference in 5:34 Japan a recently and also 24, Menengai 8, que it lemos em says, it Menengai is 8 e também because na of conferência no mankind that Japão, he is forced ele to diz que é judge. por He has to causa da judge the earth. humanidade They have que broken ele his tem law. que They have julgar a transgressed the law. terra. They have Eles quebraram sua broken the lei, covenant. transgrediram a lei, quebraram a aliança. So, it Portanto, is sin and é rebellion pecado against God that e rebelião causes severity contra of wrath, the Deus judgment to come. que causa a severidade da ira, do juízo que está vindo. And so, even the world Então, in itself, até you live mesmo at o our own mundo devices, em si, you see that the life of sin você vê brings sorrow que to a her, vida de pecado traz grief and suffering, and so forth and so forth. Very, very serious. sofrimento, And so therefore the Lord brings a lamento, muito, redeemer. muito sério. Portanto, o He Senhor brings the traz um Savior. Redentor. And he Ele traz um demands Salvador. Ele that the exige generation that has rejected que him a geração que rejeitou now o Senhor begin to follow the preachings of Jesus. comece a seguir as To follow pregações the de Jesus, teachings of Jesus. seguir os ensinos de Jesus. In other words, shaping the citizens Em outras of heaven palavras, and how they should ele live está on this earth. formando os cidadãos do céu na maneira que eles devem viver aqui na terra. And so with Muito, that muito sério, povo introduction today, I abençoado. want to handle now Com essa introdução, hoje, então, a eu quero very lidar brief message with you, com uma and mensagem then muito we'll breve be com able to allow vocês. you continue with E your então night. vamos We permitir have seen vocês very continuar com clearly, suas very noites. clearly, that in God's Nós program, vimos the muito program of claramente the Lord, que no programa de in Deus, his o program programa do Jehovah, Senhor, He has em seu set out programa a Jeová, prophetic timeline. You've heard me estabeleceu say tempo prophetic uma timeline linha on do many tempo occasions. profética. Several have Vocês mentioned me ouviram dizer isso God's em muitas prophetic ocasiões, muitas timeline. vezes. A linha profética, a linha do tempo And profética de that Deus. timeline of God E is in the esta one I'm looking linha at do now tempo is de in what Deus, you call the end estou time, olhando para ela where we agora, are now. é o que você chama fim dos And it's tempos, que é onde characterized estamos by agora. very É important caracterizado events that por literally eventos muito count importantes que down. They literalmente literally do a zero fazem uma countdown contagem regressiva towards the em kingdom direção ao of God. zero, em direção ao reino de Deus. A zero countdown towards the contagem coming kingdom of God regressiva Almighty. Em direção ao reino vindouro de Deus And in Todo-Poderoso. that countdown,
E nessa contagem regressiva, você vê que o evento mais importante, o próximo evento mais importante na linha do tempo profética de Deus, onde quer que você esteja, é importante que você passe por isso para que você comece a projetar a sua vida, fazer projeções conforme você vive nessa terra, que é para cá que estou direcionado, é assim que eu quero me direcionar para este local. Este é o programa que o Senhor colocou diante de mim para que eu alcance meu destino final, o estado eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então deixe-me passar por este programa, o que quer que você esteja em suas casas, ou talvez você seja um vigia no shopping, ou um atendente esperando ônibus, você está esperando outros ônibus com um pequeno rádio diante de vocês. A vinda do Messias é o evento mais importante no calendário da igreja, no calendário do Senhor para a terra. Esse dia se chama Dia do Arrebatamento, quando ele aparece aqui acima no céu, e por isso que eu falei várias vezes sobre isso, por isso eu fui globalmente para prepará-los. Ele vem acima no céu, por isso que não se chama segunda vinda. Então, acima no céu, ele toma a igreja, ele toma para cima a igreja gloriosa, por isso que se chama o arrebatamento da igreja. Onde quer que você esteja em suas casas hoje, você vê que o que acontece depois é a tribulação que atinge a terra, a era onde a ira de Deus é revelada e liberada na terra. Deus Todo-Poderoso agora julgando a rebelião. Ele vai julgar o homem rebelde, aqueles que rejeitaram a salvação da graça, aqueles que rejeitaram Cristo. Nessa tribulação, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Depois disso, então, existe a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, e ele fará uma batalha, virá para liberar Jerusalém. Seus pés irão pisar no Monte das Oliveiras, ele vai liberar aquela cidade, ele vai até Armagedon e encerra aquela batalha, acaba com os inimigos, vai para Petra, traz os remanescentes de Israel e entra literalmente para o estado eterno, o reino milenar. O reino eterno. Aqueles que vão entrar no milênio, o reino eterno, em seus corpos físicos, enquanto vocês que são arrebatados, que eram cristãos e foram levados para a glória antes da tribulação, vocês terão corpos gloriosos, portanto vocês não podem, vocês vão retornar com ele em corpos gloriosos. Então existem 2 tipos de corpos, os corpos físicos, eles vão ser movidos diretamente da grande tribulação. Então eles estão exaustos, foram obedientes, eles entram no reino milenar. Portanto, você vê, então, que Jesus terá derrotado seus inimigos e Satanás é emprisionado por 1000 anos. Então, Apocalipse capítulo 20, se você começar então com o retorno de Cristo no arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 58, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Este é o arrebatamento. Então a tribulação vem em Apocalipse capítulo 6 até o 19. Então ele derrota seus inimigos, Apocalipse 19, o livro de Apocalipse 19, versículos 17 ao 21. Ele derrota, acaba com o exército, ele destrói eles. Assim que ele chega, os seus corpos secam nos seus ossos. Então, Satanás é emprisionado.
Apocalipse The capítulo book of Revelation, chapter 20, 20, Apocalipse capítulo verses 1 20, to verse 3 says, versículos 1 ao versículo And I 13, ele saw diz: an angel come down from heaven. Então And you vi can see that descer this um angel anjo is dos céus. randomly Você picked. pode ver que esse His name anjo is not given. é And I saw aleatoriamente an angel pego, come down from não é heaven, dado nome a ele. having Então eu the vi um key anjo of descendo the dos bottomless céus, pit tendo a and a chave great do chain in his hand. abismo com uma And grande he corrente em laid sua mão. hold on the E ele dragon, that old serpent, prendeu o dragão, which is a the antiga devil, serpente, and the que é o Satan, diabo and e bound him Satanás, 1,000 e years, o acorrentou por 1000 anos, and cast him into the e bottomless o pit, lançou and shut him up, no abismo and e o set a fechou. seal upon him, Colocou that he selo should sobre ele deceive the nations no more, para que till ele the não 1,000 enganasse years mais as should be nações fulfilled. até os And after 1000 that, anos se he must be cumprissem, e loosed depois a disso ele little deve ser solto season. por So uma tremendous. pequena temporada, So the por pouco tempo. Satan has been Então é jailed tremendo. for 1,000 years. Satanás foi Revelation aprisionado por 1000 anos. 21 to 3. Apocalipse 21 And the ao millennial 3. reign of peace comes in Revelation 20 verse 4 E to o reino verse 6. milenar It de says right paz, here. It says, você vê and I saw aqui, thrones, and they eu sat vi upon e them, vi tronos, no versículo 4. and Vi tronos judged. nos quais se sentaram aqueles a Again, quem havia and I sido. saw thrones, and they sat Novamente, eu upon vi them, tronos and judgment was given unto them. nos quais se And I sentaram saw the aqueles a quem souls of havia sido them dada autoridade that para were julgar. beheaded E vi for as the almas witness of daqueles que Jesus foram and decapitados for the word por of causa God, do testemunho de and Jesus e da which had palavra not de Deus. worshipped the beast, Eles não tinham adorado a neither besta, his nem mark upon their faces, sua their foreheads, rather, imagem, or in their hands. And they tampouco tinham lived and recebido a reigned sua with marca na Christ testa ou nas 1,000 mãos, years. This is very e serious. eles So reinaram this com is a Cristo durante generation 1000 anos. Então, that esta really é comes uma geração que out of the slaughter. realmente sai do They were massacre. beheaded. So when they were Foram beheaded, they went decapitados. straight into heaven. When you look at them in Revelation Quando chapter 7 on, são they are wearing decapitados, white se garments, você, glorious garments. você vê Who que are eles estão these? These are they that have vestindo come from the great vestes tribulation. brancas, e é perguntado quem são estes, e é And it dito, estes são says, aqueles que they saíram da now grande return also. tribulação. So if you look at the E ele vê mixture que, of those se você olhar para a returning with Christ, mistura it daqueles is the retornando com rapture Cristo, saints and those são tribulation os santos saints do that died, beheaded, arrebatados e os the santos da martyrs tribulação que that morreram after dying their decapitados, souls went up. os mártires So que now depois they de are morrerem suas coming almas with the subiram. Christ, Eles agora and then there will be a então estão resurrection where they'll vindo get the com bodies. Cristo. So now Eles serão this is ressuscitados e very receberão serious. seus They corpos. reign Então with agora, Christ isso é muito 1,000 years. sério. So that's the millennial reign of Eles peace. reinarão Read com Cristo Revelation por chapter 1000 anos. Este é o 27 reino to 10. milenar de paz. You see that Satan is Apocalipse released again. capítulo You see? 20, says, versículo and 7, when você the vê que 1,000 Satanás é years liberado are novamente. Ele expired, diz: Satan shall be loosed quando out terminarem of os his 1000 prison, anos, Satanás será solto da sua and shall prisão go out to deceive the e nations sairá which para are in the enganar as four quarters of nações the que earth, estão nos 4 Gog cantos da terra, and Magog, to Gog gather e them together to Magog, battle. a fim The de number reuni-los of para a whom batalha. is as the Em sand of número, the sea. eram como a areia do And mar. they went up on the breadth of the earth, As nações marcharam and por toda a compassed the superfície da camp terra e cercaram of the o saints acampamento about, dos santos, and the beloved city. a cidade amada. And fire came down from heaven, out E of heaven. fogo caiu Fire came do down from céu, God out of heaven, and e fogo devoured saiu them, de and Deus devoured them. desde o céu e devorou a Very eles. serious, blessed people. Muito sério, that the povo devil abençoado. That deceived Então o them diabo, was cast into the lake of versículo fire 10, o diabo que os enganava and brimstone, foi lançado no lago de where fogo the e enxofre, beast and the false prophet are, and shall onde be já tormented haviam day sido and night lançados a forever besta and e o ever. falso Very, very profeta. serious, Eles serão blessed people. Very atormentados dia serious. e noite pelos séculos dos séculos. Muito, muito sérios, So if you look at povo the abençoado. timeline that the Lord is defining Então, se for você you olhar before para a we get started linha here do today, tempo que o Senhor está that you may have a definindo diante de projection vocês in your antes de life. começarmos You may hoje, know where para you're que headed vocês to. tenham uma projeção Normally, em when sua you know vida, your vocês sabem destination, para onde estão you'll indo, always endeavor sabendo to onde é seu calculate how you're destino, going to gather your strength como until you get there. calcular, como você vai So we're talking about the rapture of the church, catalisar the suas next most forças important para event. That's God's ir intervention para on the lá. earth.
o arrebatamento, então, é o próximo evento mais importante, a intervenção de Deus sobre a terra, ser reunidos nos céus. Aqueles que dormiram estão dormindo no pó da terra, mas eles agora recebem seus corpos gloriosos, e você tem aqueles que estão acordados. Mas então, são fiéis ao Senhor, são santos e justos, arrependidos, também são levados para cima para se encontrar com o Senhor no ar. Depois disso, então, os 7 anos de tribulação. Depois disso, então, Cristo retorna à segunda vinda, e depois disso ele derrota os inimigos em Armagedão. Depois disso, Satanás é aprisionado por 1000 anos. Então, o reino milenar de paz entra. Depois disso, Satanás é solto novamente um pouco no fim, para que o Senhor possa provar o coração daqueles que... Eu acredito que o que acontece é que aqueles que vêm com corpos gloriosos não podem ter filhos, não podem se multiplicar. O que acontece é aqueles que vêm da grande tribulação e entram, aqueles que são os judeus crentes e gentios crentes, eles sofreram, ele reúne eles, foram feridos pela grande tribulação. Não são aqueles que morreram e subiram como mártires, mas esses simplesmente sofreram, e ele vai reuni-los e trazê-los direto para dentro do reino milenar. São fiéis. Eles receberam Cristo. Tanto os gentis crentes e os judeus também. Eles têm corpos físicos contrários daqueles que vêm do céu e dos santos que morreram na tribulação e retornam com Cristo. Então aqui você vê que o Senhor está dizendo que os filhos desses que estavam em corpos físicos, alguns deles no fim se tornarão rebeldes. É inacreditável, então, que enquanto Cristo estiver reinando aqui, alguém seja rebelde. É inacreditável, mas é isso que ele está dizendo aqui. E você sabe que é exatamente aqueles que entram no reino milenar com corpos físicos, Israel e os santos que sofreram, permaneceram até Cristo vir e redimi-los. Ele reuniu todos os rebeldes e lançam eles no inferno, e então existem aqueles que são crentes. Ele traz eles, não importa quão feridos estão, e o ambiente tóxico sofreram, ele traz eles então para o reino milenar, mas os seus filhos, que são aqueles que se rebelam mais tarde. Por isso que ele diz que Satanás é liberado um pouco. Depois disso, o grande juízo do trono branco. Então os rebeldes têm que comparecer diante desse trono agora, juntos com todos os outros rebeldes que existiram na terra antes. Então depois disso, você tem agora o reino eterno, a nova Jerusalém, a nova terra e o novo céu, o estado eterno de Deus. Então, este realmente é a linha profética de Deus, a linha do tempo de Deus, onde o Senhor está nos passando. E devemos reconhecer isso muito bem. Devemos sempre também nos preparar para este reino, começando com o arrebatamento da igreja. O Senhor tem requerimentos para seguir Jesus, de tornar seus discípulos, para que possamos entrar neste reino eterno de Deus. Mas Ele tem requerimentos para caminhar com Ele. Ele diz, para você caminhar com Ele, você deve morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. Ele diz, você deve ser separado, deve entregar toda a sua vida a Ele. Ele chama ao sacrifício, sofrimento, serviço. Isto são rotinas diárias em segui-lo. Seguir Jesus quer dizer nascer de novo. Em outras palavras, então, ele está dizendo que nascer de novo é uma atividade constante que exige lealdade e comprometimento. Crendo nele, crendo em seus ensinos, sua causa, sua pessoa, seu evangelho. Muito sério.
seguir Jesus. He says, Ele diz, today's church, today's person is a igreja de self-reliant, hoje self-centered, self-loving, é autoconfiante, self-sufficient, ama a si self-dependent. You mesmo, can go all that, autossuficiente, another long list. depende de si mesmo. But he says that is Você deadly. pode ver que é uma So longa you lista. should examine Isto é yourself, find out, are you perigoso, muito mortal. walking E você the deve narrow road? examinar você mesmo para saber se Are está you realmente caminhando no caminho more of a apertado. self-reliant person, Você self-dependent, self-centered, é mais como self-loving, uma pessoa que confia em si mesmo, ama a si mesmo, autossuficiente, or you are someone that is confiante em si reliant on the mesmo, ou Lord? você é alguém que confia no Senhor, This is the depende do bottom Senhor. line of this conversation. Esta é a linha de Being fundo born again desta conversa requires inteira. constant Nascendo de loyalty to the Lord, novo commitment to the Lord, exige trusting Him, lealdade believing in Him, constante ao Senhor, confiando nele, crendo believing in His nele, sendo teachings, leal a believing in ele, His gospel confiando em cause, the seus, cause of the crendo em gospel. seus And evangelhos, this nas is what the causas do Lord is evangelho, nos calling seus the present day ensinos. church É isso to. que o Senhor, é para isso que He's o Senhor calling the está present chamando a day igreja generation presente. to follow Ele está Jesus. chamando a Because igreja judgment is desta coming. He has geração presented presente para Him. seguir If you Jesus, look at this porque o juízo está redemption vindo. plan, Ele God apresentou Almighty ele, você vê Jehovah, o seu plano de His redenção. salvation plan Deus for the world, Todo-Poderoso He Jeová, brought seu the plano Messiah de as a lamb, redenção para o mundo. a suffering Ele trouxe o servant, Messias como um obedient cordeiro, and um tortured servo que sofre, and killed. obediente, It sendo was torturado impossible e for people to morto. believe this. Foi impossível para pessoas crer nisso. And that's why, out of that É act, por He isso says that we must take up que our deste cross ato ele diz que daily. devemos tomar a nossa cruz Carrying diariamente. your cross daily. Carregando a sua That cruz means you are moving in only diariamente. one direction. Isso quer dizer que você está se movendo em apenas uma Taking up your direção. cross daily, as Tomando Scripture a sua says, cruz diariamente, como as Luke Escrituras chapter diz. 9, Lucas 23. capítulo 9, 23. The book of Luke chapter 9, 23. O livro de It says the Lucas 9, 23, ele Carry your diz o cross seguinte: daily. Pick up your carregando cross sua daily cruz and follow Him. diariamente. Pegue sua Luke cruz chapter diariamente e siga-o. Verse 23 says the following. Lucas 9, It says, "And he versículo said 23, ele diz o Unto seguinte: them all, E ele disse if a any man todos will eles: come after se me, qualquer pessoa let quiser him deny vir após himself mim, and take up que his cross negue-se a daily si and mesmo e follow. tome sua cruz Then it says, diariamente for e me whoever will siga. save his Então ele life diz: pois shall lose qualquer it, pessoa que deseja but salvar sua whoever will vida lose his life for my perderá sake, ela. the Mas quem same perder shall a sua save vida it. por minha causa, o mesmo Very, very irá serious. salvá-la. Muito, muito sério. The wrath of God is coming. The judgment of God is coming. Então a So ira it de Deus está matters how vindo, o we juízo live de here. Deus está vindo, então We need to importa a prepare maneira for the que nós coming of the vivemos Messiah. aqui. Precisamos nos He says to preparar be para a holy, to vinda be do righteous, Messias. to follow Ele diz Christ. para ser santo, para ser follow justo, Christ. para seguir Cristo. And in the Seguir following of Cristo. Christ, he says, pick up your E em cross, seguir take up Cristo, your ele cross diz: daily and pegue follow. sua One cruz direction. diariamente e me siga. But today the church Para is walking uma two direção. directions. They go Mas hoje a forward, igreja está sometimes they go caminhando para back, duas direções. sometimes Vão they para go at an frente, angle mas where às it vezes is. vão para trás e depois vão para um outro ângulo assim, vão para longe. So to follow Christ Então, para and to seguir pick up your cross daily and Cristo follow Him e tomar a sua cruz essentially diariamente e segui-lo, reiterating essencialmente and é exalting reiterar e submission exaltar to the submissão authority of Jesus. à autoridade de He's Jesus. asking mankind, Ele está he's asking pedindo the church para a to humanidade, submit está pedindo fully para a and igreja fully to the para se authority of Jesus. submeter And that is where the totalmente biggest à problem autoridade de is Jesus. É with onde this, o maior problema this está. advanced modern Então, generation of artificial nesta intelligence geração and moderna com robotics. inteligência artificial e robôs robóticos, Many Christians do not muitos fully cristãos submit to the não authority of se the Christ. submetem And yet he says, totalmente à "Take up autoridade your de Cristo. E, no cross entanto, ele diz: daily and follow me," pegue sua which in cruz essence diariamente e me transmits that siga. Essencialmente submission transmite que of the submissão Christian to the authority of do Jesus cristão is à daily, autoridade de Jesus every é second, diariamente, every minute, cada every segundo, hour. cada minuto, cada hora. He's calling you not only submit to Jesus, Ele está but to the chamando você lordship para of não Jesus. somente submeter a Jesus, mas And submitting to ao Jesus senhorio de Jesus. means you E follow submeter-se a Jesus his quer dizer, teachings, you você follow segue seus his life's ensinos, example. However você much you fall, segue you get up. seus exemplos de When the vida. door is still open, just get up, repent and follow him. Enquanto He has ainda opened a this porta door. está aberta, He has apenas not se closed it. levanta, se Don't say, "Oh, I've arrependa. drifted away too Ele não far fechou from essa the porta gospel. ainda. Não diga: I'm eu too me far afastei from muito salvation." longe do Maybe you're evangelho, estou somewhere muito in a longe da hotel room, salvação. in a Talvez você country out there esteja or in Kenya,
num quarto de hotel, em outro país lá fora, em Quênia, e você tem sido pecaminoso por tanto tempo e você acha que, eu acho que eu não consigo entrar, eu não consigo. Não, você nunca jamais pode se apartar tão longe para Ele enquanto a porta ainda está aberta. É apenas um passo, arrependimento em Cristo Jesus, e permanecer lá, caminhar em santidade e obedecer suas ordenanças. E uma delas é tomar a sua cruz diariamente e segui-lo, que essencialmente significa se submeter totalmente à autoridade de Jesus, se submeter ao senhorio de Jesus, submissão aos ensinos de Jesus, submissão à missão do Evangelho, à causa de Jesus, a missão do Evangelho de Jesus, servi-lo, arrependimento. Arrependimento se torna aquela porta onde te traz para a submissão ao Senhor. Muito sério, povo abençoado, seguindo as pegadas de Jesus. Por quê? Porque a ira de Deus é muito severa, como nós vimos. A severidade de sua ira nos ordena obedecer. Nós devemos obedecer. Very, very serious. Muito, muito sério. Então, o Senhor Jesus, quando ele estava vindo para Jerusalém, ele olhou para a cidade e chorou por ela. Chorou pela cidade. Lucas 19, versículos. Ele chorou pela cidade. Ele disse: "Ó Jerusalém, essa cidade, como eu queria que você soubesse, conhecesse as coisas que constituem sua paz, que formam sua paz. Mas deixa para lá, agora será tribulação, será inacreditável." Então, se você vai viver nos ensinos de Cristo, na imagem de Cristo, na maneira de Cristo, então você verá que Cristo negou a si mesmo. Ele negou a si mesmo. Mas depois ele foi exaltado. Ele negou a si mesmo. Ele fez de si mesmo como nada, como se fosse quase inútil. É inacreditável. E o rei pôde fazer isso. É inacreditável, é impensável que o rei, o Criador, pôde fazer isso. Mas realmente fez isso para você porque ele te amava. Não queria que você passasse a eternidade no lago de fogo. Por isso que essa noite eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Você sabe muito bem que quando ele chama para negar a si mesmo, negar a si mesmo, o propósito é para realmente te trazer a obediência total a Deus, ser obediente ao Senhor. Também para negar esta carnalidade, o homem carnal natural. O homem natural carnal. Então, muito sério, negar a si mesmo. Então o Senhor está te encorajando hoje, onde quer que você esteja, para confiar nele. Escolher um estilo de vida aqui que vai lhe recompensar. Quando Deus Todo-Poderoso lhe recompensar, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Ele está dizendo que Jesus é o nosso modelo, devemos imitar Jesus, porque ele diz que o juiz está vindo na sua forma mais severa. Nós vimos a severidade deste juízo nas poucas escrituras com quais eu comecei, mas ele também disse que colocou para nós um Salvador para nos manter longe desse juízo, e ele colocou esse Salvador como um modelo, exemplo para nós. Ele negou a si mesmo e devemos também viver negando a nós mesmos. Se ele sacrificou tudo pelo Pai, devemos fazer o mesmo. Portanto, submissão a Deus é o chamado que ele coloca diante de vocês hoje. Você se submeteu totalmente a Deus Todo-Poderoso? Vocês são totalmente obedientes a Deus Todo-Poderoso? Focados totalmente no céu. Vocês estão focados totalmente no céu? Justiça. Vocês são justos? Vocês olham para a sua vida e se sentem justos?
holiness. Do you believe you're holy Santidade. when you look at your Vocês lifestyle, or creem your que são life? santos quando vocês olham para os Above seus reproach, estilos de vida? compassionate, Acima de repreensão, forgiving, gracious, compassivos, servant leadership, perdoadores, to be a graciosos, servant, loving, committed to the mission liderança, of God, pastoreio, to redeem the world, to help God in His mission, in His program, cometidos com a to missão de get Deus de back His lost redimir children back to Himself, o mundo, de or to trazer help os God in His mission to seus combat filhos sin, perdidos de volta a si that the devil mesmos, may ou never win. a ajudar o Senhor em sua missão para And combater remember, o we pecado, mentioned para the que o diabo prayerfulness, nunca to be vença. gentle, humble, patient, Também to lembre-se endure. que mencionamos ser cheio de oração, Very, very serious, paciência, blessed people. perseverante, Fearless when it comes to the gospel. muito, muito sério, povo abençoado. Sem To be medo quando appreciative se that He trata came do from heaven Evangelho. and did this. Ser To be courageous to apreciativo de deliver que the ele gospel even in the worst pôde of vir do conditions. céu e fazer When isso. there seems to be persecution, you must be courageous. To be Até wise. mesmo quando as condições são terríveis de be perseguição, você resilient deve and ter faithful. coragem, ser sábio, Godly. resiliente e fiel, piedoso, Discerning. Sincere, dependable. discernente, Available for service. dependível, Observant about the disponível para o season, the serviço, moment, the sin in the world. observante You observe das this, wow, I don't go this way. temporadas. Você olha e vê, oh, eu não To be quero determined ir para about este that mesmo destination, caminho that do mundo. eternal state. Determinar Diligent, a ir para o confident, estado eterno. joyful, Ser diligente, genuine in your walk. confiante, So, I mean, alegre, you can genuíno go on no and seu on and on. caminhar. The life's Você pode example He seguir em sets before diante. us. And so Os today, I exemplos de want to vida look que ele at colocou diante the de nós. rapture of the Então, church. hoje eu quero This olhar event for para which o we arrebatamento are da igreja. all the Esse time evento preparing, the rapture pelo of the church. qual estamos nos preparando o The tempo prophecy inteiro. has O given arrebatamento many, da many igreja. times. A profecia eu já dei January muitas 15th, vezes. 2017, 15 de janeiro March 22nd, 2024, 2015, November 22 de 20th, março de 2023, 2024, novembro de November 2023, 25th, 2006, Kehancha, 25 de novembro de 2006, 2nd of May, that 2 past de year, maio 2025, do ano passado, de 12th of 2020, o ano de 2025, 2025, 12 de from setembro de Brussels, when he said, tell these 2025 people that when the rapture takes place, das Bruxelas, no, he da says, nação de tell these Bruxelas, people that onde ele diz: soon the diga a church este will not be povo here, que and em soon they will not go breve into church. a igreja não, And não then haverá mais October igreja, 18th, as pessoas não vão poder ir mais para a 2021, igreja. tell these people that when the rapture takes place, Lembro they de will have novembro de glorious bodies like mine. 2021, So, também, what is the quando ele importance of all disse: this? Why are we diga a going eles from que quando o corner to arrebatamento corner, acontecer terão right corpos now, como o meu. Então, a importância, porque going temos to ido nations, ao redor do going to globo, continents, de canto em right now, canto going a across canto, oceans indo to às reach nações islands, people, extreme ends. para We came alcançar from Japan, the other ilhas, end, pessoas. and we're going this other Viemos do side all the Japão, do way outro fim, e out to agora estamos vindo para Argentina, este we're outro going all the lado, way to Bogota, para a and all these Argentina, places, até the other side. Bogotá e todos esses outros Why is locais the Lord do outro doing lado. so? Por que o Senhor He está says that fazendo it isso? is so powerful when this Ele diz prophecy que is é announced that the Messiah tão is coming, poderoso quando essas profecias são anunciadas de que o Messias está because vindo, there is a purpose. The purpose porque is that we may be able to know existe that the propósito. O Messiah is coming. There's a propósito life é para beyond que here, saibamos que o and that Messias this está place vindo, is not existe uma our vida home. além daqui e que este And lugar therefore, aqui não é nossa casa. that Portanto, announcement may have an este impact anúncio on Christian life on the possa earth. ter In um other words, impacto cause na a vida change, dos a cristãos change. nessa terra. Em outras palavras, causar Make people mudanças. take the grace, the salvation of the grace more Fazer com seriously, que knowing that, oh, pessoas now the King recebam, is coming. I considerem need a to salvação da prepare. graça com mais Now I seriedade. understand Ou agora o that rei the está entire vindo, eu preciso me preparar. consummation, Agora eu the entendo ultimate que a objective of the consumação gospel is that I inteira, o enter. objetivo Now I need final to do Evangelho take the é para gospel que eu more possa seriously. entrar. Agora eu preciso tomar e receber o Evangelho com mais seriedade. And in so doing, as we announce the coming of the Fazendo Messiah, assim, the rapture então, is conforme near, anunciamos prepare. a vinda do Messias, The o Lord arrebatamento está expects that próximo, this will prepare. really O Senhor encourage the espera que church, isto because we realmente begin to understand that, wow, encoraje a no matter igreja, the para que você circumstances comece a here, entender que, some uau, não people stay importa in as refugee circunstâncias camps aqui, like algumas Kakuma, pessoas where estão em conditions are unbearable. acampamentos de refúgios, onde as Wherever other condições são places, but insuportáveis, he's telling them, ou qualquer outros just be encouraged locais, mas ele está dizendo and a be eles, heavenly focused sejam in the way you encorajados live. apenas e sejam focados Why? no Because soon céu I'll conforme come vocês and vivem. take you to glory. Por quê? Porque em breve voltarei e suffering vou will levá-los para a accompany. glória. So the E purpose o is to encourage you to sofrimento focus irá heavenward
heavenly in your acabar. life, Então, é para despertar um foco celestial should em sua encourage you vida. to pursue a righteous Deve te Christian encorajar lifestyle, a perseguir uma vida a cristã holy justa, Christian life. uma vida cristã santa. And even most importantly, the manner in which E ainda the Lord mais has importante, a spoken to maneira us, com and que we o have Senhor announced falou the coming of the conosco, Messiah to you. que You can't anunciamos a help but vinda do pick out Messias the a vocês. Você não urgency, pode the ajudar, mas immediacy, the captar a imminency. urgência, So a that a is really iminência, literally meant quão to imediato isso é. catalyze, Isto deve realmente stimulate, to estimular, quicken us to understand the urgency of evangelism avivar also. a That this is urgência coming no that evangelismo urgently, também, que emergency isso está vindo soon, tão urgente imminent. assim, uma Then we should also rush emergência, with the gospel, with the iminência, evangelism, leading deve people nos to ajudar Christ. a correr com o evangelismo, para conduzir And pessoas the a hope, Cristo. that encouragement E a that this esperança, gives este the encorajamento que Christian in isto this life traz, is que what dá makes you ao now cristão live nesta vida, é o que a, faz você a viver successful, a victorious uma Christian life, vida because you are now cristã content with the persecution that comes with walking with Jesus. vitoriosa, I am now more mesmo convinced that com as it's okay perseguições. for me to suffer for Christ Quando a because perseguição I vem, eu have estou glory in store for me. Glory mais is waiting for me. convencido, And mais this is what convencido brings de comfort continuar prosseguindo, in the porque midst of existe persecution. a glória So esperando there is a por mim. purpose for which the Existe então prophecy um of the propósito coming pelo of the qual Messiah a is being given. profecia da vinda do Every Messias time we está come live sendo on air dada. and Todas speak as about vezes what que the Lord has said, viemos we ao finish vivo by saying the na Messiah rádio, is coming, prepare nós the way. terminamos That dizendo: o Messias announcement, the Messiah is está vindo, coming, preparem o that caminho. glorious Este announcement anúncio, o Messias está is vindo, supposed este to anúncio achieve glorioso these hallmarks é in your para life. alcançar A holy and a todas godly essas life. marcas em vocês, uma vida santa A e holy and piedosa, a righteous Christian lifestyle. uma vida Purity santa, in your life. Godliness, pureza em sua vida, sanctification and separation. piedade, The quickening of you to understand is santificação e coming in separação, the imminency of Christ's return. para avivá-los, That despertá-los once you por know, conta da any iminência moment do it retorno can de Cristo. come. Uma vez que você It can sabe appear que anytime, a qualquer when you momento ele don't know. pode vir, Nobody pode knows the day aparecer or a the qualquer hour. minuto, ninguém sabe o dia That e a should hora. motivate you to pursue Isto deve te righteousness motivar and a a holy life perseguir all the uma time. vida This is the entire santa e purpose. justa tempo inteiro. Este é o propósito total. That the prophecy of the coming of the Messiah Que a that we profecia da announce, this vinda do glorious Messias que announcement, estamos anunciando, este anúncio is glorioso, directly related, if you will, está to a holy diretamente Christian life on this earth. That when we relacionado announce it the more, that com a Jesus is maneira coming, prepare the way. que deve ser a vida It is de um cristão directly nessa terra. related to a Christian life in the church. Prepare You o see the caminho. church Está beginning to prepare. diretamente The church begins to pursue conectada holiness. The church beginning com a to be maneira aware que that when it a comes igreja deve without viver. A igreja holiness, começa a nobody will enter. despertar que ela deve This is very saber serious, que sem basically. santidade The book ninguém of poderá Titus, entrar. chapter 2, O livro verse de 13. Titus, capítulo 2, versículo 13. Titus chapter 2, Titus, capítulo 2, versículo 13. book of Titus, O livro de chapter Titus, 2. capítulo 2. It says, there is Ele persecution diz: for all that pursue perseguição holiness. para todos aqueles que buscam a santidade. Anyone that attempts to pursue holiness, you Aqueles, must be qualquer pessoa persecuted. que busca a santidade serious, deve basic ser people. perseguido. Muito sério, povo abençoado. Titus chapter 2, verse 12 to 14 Tito, says the following. Tito capítulo 2, versículo 12 ao 14, ele diz o seguinte. Ele diz: Teaching us that denying ela nos instrui ungodliness a renunciar and à worldly impiedade lusts, e aos we desejos should live mundanos soberly, e a viver righteously, de maneira and godly sensata, in this present justa world, e piedosa nesta era looking presente. for the Versículo blessed 13. hope Enquanto aguardamos a bendita and the esperança glorious appearing of the great e a God gloriosa and our Savior Jesus manifestação Christ, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. who gave himself for us, Ele that se he might entregou por redeem nós for us a all, fim redeem de from us nos all remir iniquity. de toda Again, that he might iniquidade, redeem us from all iniquity para nos redimir de and toda purify unto iniquidade himself a e peculiar purificar people, para si zealous mesmo of um good povo works. particularmente Very serious. seu, dedicado à prática do que é bom, That there is a ou boas purifying obras. effect Isso é sério, pois existe
um efeito purificador, que quando você diz aos cristãos, vejam, eu ouvi o Senhor dizendo no dia 18 de outubro de 2021 que diz a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eu darei a eles, eles terão corpos gloriosos como o meu. Ele está dizendo, esta promessa tem um efeito purificador muito sério na igreja. Faz com que os cristãos dediquem suas vidas a Jesus, dedicar a justiça ao reino vindouro, suas vidas aos corpos gloriosos que está vindo, que ele prometeu, fazendo com que eles neguem-se e rejeite este mundo sujo. Nós sabemos que esse mundo sujo pode afundá-los, levá-los para longe do Senhor, porque ele diz, a amizade com este mundo é inimizade a Deus. Colossenses, separem-se desse mundo. Foquem lá em cima, onde suas vidas estão escondidas com Cristo. Tiago, vocês, geração adúltera, não sabem que a amizade com esse mundo é inimizade com Deus? Livro de Jó também. João, não ame este mundo, pois aquele que ama este mundo, aqueles que praticam a vontade do Pai, no entanto, vivem para sempre. Esta vida é como um vapor. Isaías 40, versículo 58, o homem é como a relva. 2 Coríntios, separem-se deste mundo, separem-se deste mundo. Isto é a razão, então, pela qual o Senhor nos faz ir para toda a terra para anunciar a humanidade. É para alcançar a preparação, alcançar uma maneira mais estrita de caminhar com o Senhor, porque o mundo sempre vai querer trazer porosidade a você, mas isso se torna uma maneira mais apertada com Deus, mais próxima. Isso deve encorajar obediência a Deus. É tudo que o Senhor está buscando, que agora você comece a obedecer o Senhor. Uma vida de separação, integridade, salvação, obedecendo o conselho inteiro do Senhor, a palavra inteira, todas as ordenanças de Deus. Então, até mesmo afetando a preparação, porque quando você anuncia a eles, então eles vão se preparar. Eles vão compreender pelo tom, eles vão perceber a urgência, então vão se preparar, estar prontos, estar alertas espiritualmente, preparados espiritualmente. Os exemplos são inúmeros na Bíblia, que você pode pegar qualquer deles. Mateus 25, as virgens tolas e as sábias, Lucas. Prepare-se para a ação. É melhor o servo que é encontrado pronto quando o seu mestre retorna. A noite está vindo, quando não podemos fazer a obra daquele que nos enviou. Então traz esperança essencialmente. Você pode olhar para o mundo hoje com todos os acontecimentos, mas você como cristão, você ouviu que o Messias está vindo, ele enviou o mensageiro que está anunciando a vinda do Messias. É claro e limpo. Isso traz esperança a vocês para além das coisas daqui, das perseguições daqui. Muito sério, povo abençoado. Conforto aberto. Confortem uns aos outros com esta profecia, então. Porque este conforto nas profecias de que a morte foi derrotada e a ressurreição está vindo, isto realmente é a perspectiva correta, contexto correto, perspectiva com a qual devemos viver nesta terra. Em outras palavras, então você pode abraçar, aceitar o sofrimento através de perseverança, qualquer provação ou apuros nessa terra, porque você sabe que Deus lhe prometeu coisas melhores. Mesmo você está feliz com a vida cristã nessa terra, mesmo com perseguição por conta da promessa, a esperança da libertação do fogo, libertação da tribulação e grande tribulação do fogo, do juízo de Deus. Eu creio que quando alguém olha para quão longânimo é
quão longo é o inferno para todo sempre. Então até os sofrimentos dessa terra se tornam muito simples, pequenos e temporários, muito curtos, comparados com o dom da vida eterna, de viver com o Messias. Novamente, é por isso que eu comecei hoje dando a vocês a linha do tempo profética, nosso destino, onde que o Senhor está nos levando, é o estado eterno. Então, o lar eterno dos justos, esta é a tua casa, teu lar. Lembram-se que ele me mostrou a visão da Nova Jerusalém? O lar eterno dos justos, este é o seu lar. Para que vocês possam ansiar por isso, se preparar para isso. Por isso que ele me mostrou para vir anunciar a vocês que a realidade disso está prestes a acontecer. Para que vocês possam ansiar pelo seu lar eterno, a Nova Jerusalém que ele me mostrou. Hebreus 11, versículo 10 ao 16, ele diz o seguinte. Ele diz, pois, buscamos uma cidade cujas fundações e construtor é Deus. Pela fé também, Sara, ela mesma recebeu forças para conceber e deu à luz a uma criança, ainda depois de ter em idade avançada, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, daquele homem já sem vitalidade, versículo 12 novamente, portanto, daquele homem já sem vitalidade, o Abraão, após a idade de ter filhos, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Incontável. Tremendo. Ele diz, daquela terra seca, então se tornou frutífera, uma multidão incontável. Ele diz que, versículo 13, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que mesmo antes do Messias vir e morrer na cruz, mas porque os profetas vieram e disseram, eles puderam envisionar isso. Por causa disso, agora eles mudaram suas vidas. Esta promessa de que o reino está vindo, o Messias virá trazer glorificação. Agora, eles puderam mudar suas vidas e considerar que a vida nesta terra realmente é temporária. Então eles se tornaram estrangeiros e peregrinos, passageiros nesta terra. Então não se prenderam nessa terra. 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se você pensar de onde Abraão estava vindo, ele tinha a oportunidade de retornar, mas ele não fez isso. Mas agora, em vez disso, versículo 16, esperavam uma pátria melhor, isto é, novamente, em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, pela fé agora, é onde a conversa está agora, que esta fé foi acompanhada pela ação. Abraão foi pegar Isaac fisicamente e fez isso. Ele diz aqui que
Em vez That is disso, versículo 16, unheavenly. esperava uma pátria Wherefore melhor, God isto is é, a not pátria ashamed celestial. to be Por called essa their razão, God, Deus não for he se has prepared envergonha for them de a ser city. chamado So Deus this is deles, the pois lhes entire preparou uma program cidade. that's running on the earth now. Então, este é o That he has programa prepared a inteiro city for you, que o Senhor está conduzindo agora, que Ele está and that preparando you uma must now cidade change para your você life here if you e que want to você deve participate in mudar a that sua city. vida aqui se você quer And that's why the participar dessa announcement cidade. that the E é Messiah por is isso coming que is o so anúncio formidable, de que o very, Messias very está important, vindo é tão formidável, tão because it is importante, directly related, correlated, if you porque will, está with the diretamente holy Christian life on the correlacionado, earth, with conectado the com a repentant Christian vida life on the cristã earth, with the santa righteous na terra, Christian life here. com a That vida now you can cristã change your life justa because aqui you na know terra, que that agora there is você pode a mudar a sua vida promise, porque você and he sabe that que has promised existe is faithful. uma promessa. E aquele que prometeu é fiel. Very serious, blessed people. Very, very Muito serious. sério, povo abençoado. Muito, The muito Lord sério. asking the church to prepare Senhor and be holy, pedindo para a igreja se preparar and among e all ser things santo. to be E righteous, entre tudo, ser because the justo, Messiah is coming. porque o Messias So, está vindo. This generation Então, has a real opportunity to prepare. esta geração They realmente can tem prepare. uma A oportunidade real real de se opportunity to preparar. prepare for the Eles coming of podem the se Messiah. preparar para a vinda do Messias. This is the time to Este é o repent. tempo para This is the se time to arrepender. receive Jesus Este é o as tempo your para Lord and receber Savior. Jesus And this is the como time to seu now Senhor walk e in Salvador. righteousness. E este é o tempo agora para Very, very caminhar important. em justiça. Muito, muito importante. For those who want to receive the Lord, repeat this Então, prayer. aqueles que querem receber o After Senhor, me. repitam esta oração após mim. Say, dear Lord Jesus, Diga, querido Senhor Jesus, Lord, prepare me for the kingdom of God. Senhor, me prepare para o And I reino de receive Deus. you, my Lord Jesus, today E eu te recebo, meu Senhor Jesus, in my heart. hoje, em meu coração, as my Lord como meu Senhor and my blessed Savior. e o meu abençoado Salvador. Lord, help me to obey your command Senhor, me ajude a obedecer and o seu obey comando, your holiness. mandamento, e obedecer Obey a your sua righteousness. santidade, obedecer And a fill sua my heart with the justiça Holy Spirit e encha o and meu coração com o establish your Espírito word Santo. in my life. Estabeleça a sua palavra em minha Lord, vida. help me be totally submissive to God Senhor, me Almighty, ajude a ser totalmente to submisso be ao obedient Deus to God, Todo-Poderoso, a and to ser be heavenly obediente a focused, Deus e to be ser righteous focado and celestialmente, ser justo e santo. Lord, teach me how to serve you at this time, Senhor, me ensina como servi-lo and neste that I may tempo, focus on the para promise que eu of possa eternity. focar na promessa da Lord, eternidade. use that Senhor, promise to change my life here, usa esta promessa and para that I may mudar be minha vida holy aqui, and heavenly para que eu focused. possa ser santo e focado In the mighty celestialmente. name of Jesus, No I'm born again. poderoso Amen. nome Thank you. de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado.